Tricolores de toda a terra, começando a nossa manhã de sábado aqui com informações para vocês do Fluminense, né? A nossa rapidinha aqui do Fluminense para vocês hoje de manhã, né? Trazendo informações importantes, informações que inclusive mostram aí o tamanho do Fluminense, né? A convocação de jogador que mal chegou, que ainda nem jogou pelo Fluminense. Extraordinário aí algumas coisas que aconteceram e a gente vai trazer essa notícia para vocês. Tem jogadores do Fluminense convocados que sequer, como eu falei, sequer jogaram. Então, a gente vai falar sobre isso aqui também. Mas antes de mais nada, pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o seu like nesse vídeo. Isso ajuda muito a gente a crescer, isso distribui o nosso vídeo, distribui o nosso trabalho. Então já chega dando essa moral pra gente aí, beleza? E, galera, quem são os jogadores convocados pelo Fluminense? A gente devem ter visto aí na capa que o Lavega e também o Lescano foram convocados para suas seleções, né? O Lavega, como vocês podem ver aí, ele foi convocado pela seleção principal do Uruguai para as eliminatórias da Copa do Mundo. E o mais interessante é que o Lavega ainda não havia sido convocado nas eliminatórias e está convocado aí pela seleção uruguaia. E aí vai falando mais, ó. O Fluminense teve mais um atleta convocado para a Copa do Mundo de 2026. Trata do Joaquim Lavega, que faz parte do elenco da Celeste Olímpica Sub-20. E agora integrará o grupo principal comandado por Marcelo Bielsa. E aí vai falando que para o jogo do Uruguai contra a Argentina e Bolívia. E aí vai falando que ele se apresentará na próxima segunda-feira, após a final do Campeonato Carioca, domingo no Maracanã. Vale lembrar que o jogador ainda não teve oportunidade com o Mano Menezes, ou seja, o Lavega sequer foi convocado, estreou ainda pelo Fluminense e já está convocado pela seleção do Uruguai. Lembrando que o Arias também foi convocado pela seleção colombiana, então Lavega também convocado pela seleção uruguaia. Vocês vê o tamanho do Fluminense, um jogador que ainda nem estreou pelo Fluminense, está convocado para a seleção principal do Uruguai. Além dele, o jornalista Christian Pérez, que a gente vai colocar aí na tela para vocês, também informou que o Lescano será convocado pela primeira vez pela seleção do Paraguai. Tá aí o Lescano, e aí vem falando, né, que o meia Lescano de 21 anos, notícia aqui do Flumidia, que o Flumidia trouxe repercutindo o Christian Pérez, será convocado pela seleção do Paraguai pela primeira vez. Então, olha o tamanho disso. Tanto o Lescano quanto o Lavega sequer, é importante dizer isso, sequer estrearam pelo Fluminense e estão convocados pela primeira vez para a seleção principal dos seus países. Além disso, o Fuentes também seria convocado, mas teve a contusão. O Fluminense então somaria 4 jogadores convocados para a seleção se o Fuentes não tivesse se machucado. E eu volto a falar sobre isso aqui. Às vezes a torcida do Fluminense não entende o tamanho do Fluminense, a importância do Fluminense no cenário do futebol mundial. Vocês veem, o Lavega não era convocado e jogava no River Plate do Uruguai. O Lescano era o principal jogador dele, do time dele lá do Paraguai, o Libertad, né? Eu acho que é o Libertad Olímpico, agora me deu branco. Enfim, depois vocês acho que é o Libertad. Vocês me corrijam aí que, com certeza, vocês vão saber melhor do que eu dizer isso aí, porque a cabeça já tá ficando meio zoada. Mas, enfim, então, o Lescano sequer tinha sido convocado pela seleção do seu país, cara. Isso é uma coisa assim, porra, muito foda. E você vê que ele tá sendo convocado pelo Fluminense. Tá sendo convocado pelo Fluminense. É o Libertad, acabei de ver aqui, Libertad. Então, precisou ele vir para um grande centro, um grande clube, para o treinador se ligar nele e convocar. Então, ambos os jogadores serão convocados sem terem jogado pelo Fluminense. Isso mostra para todo mundo que tem dúvida o tamanho e a importância do Fluminense no cenário do futebol mundial, né? O up que deu na vida desses jogadores, eles apenas terem sido contratados pelo Fluminense. Olha que coisa sensacional. Parabéns aí pro Lavega, parabéns aí também pro Lescano, né? E ainda tem o Arias, que isso aí dispensa comentários. Dando sequência aqui, galera, a pergunta que ficou durante a semana é se o Lima estará ou não à disposição para a decisão. E a informação trazida aqui, ó, o Netflix repercutiu a notícia do GE, dizendo o seguinte, do Lancenet, diz o seguinte, ó, segundo informações do site Lancenet, o técnico Mano Menezes terá uma nova opção à disposição no Fluminense para o clássico decisivo do próximo domingo contra o Flamengo no Maracanã, pelo jogo de volta da final do Campeonato Carioca 2025. Trata-se do meia Lima, recuperado de uma lesão na panturrilha. Então o Lima estará à disposição do Fluminense para a partida decisiva contra o Flamengo.
E vou dizer para vocês, não se espantem se ele for escalado ali no meio de campo e o Arias aberto pelo lado, tá? E aí, dizendo que o Serna poderá retornar ao banco de reservas, lembrando que o Mano já não conta com o lateral esquerdo Fuentes lesionado e o zagueiro Freitas expulso na partida de ida. Ganso em recuperação por problemas cardíacos. Então, Lima está sim de volta, galera. Vai estar à disposição amanhã do técnico Mano Menezes para a partida decisiva contra o Flamengo. Então, notícia trazida aí pelo Lancenet, repercutida pelo Netflu, de que o Lima estará à disposição do técnico Mano Menezes para essa partida decisiva do Fluminense. Dando sequência para a última notícia aqui do nosso vídeo, e trata desse cara que tá aí, ó, Felipe Melo, cara. Felipe Melo, agora comentarista do Sport TV, né? Ele esteve no Seleção Sport TV e desceu a lenha no árbitro de Flamengo e Fluminense do último jogo, né? Ele, o senhor Yuri Elino, tá? O ex-capitão tricolor lamentou a atuação da arbitragem. Ele falou aqui, ó, vamos lá, achei que a arbitragem foi péssima ontem. Tiveram algumas jogadas que acho que o árbitro precisava intervir. O árbitro não tem peito para apitar um jogo dessa grandeza, falou o Felipe Melo. E ele disse tudo, né, galera? Às vezes, o bom de ter jogador que nem o Felipe Melo, assim, que é contundente, que tem opinião firme, que fala aquilo que tem que ser dito, é que em momentos como esse, uma arbitragem ela vai ser avaliada como ela tem que ser avaliada, com críticas pesadas, sem eufemismo, né? Não existe a possibilidade ou justificativa palatável, razoável para num clássico você dá 7 cartões amarelos para um time e um vermelho, você dá um cartão amarelo para outro time. Entendeu? Isso acontece geralmente quando o jogo é um jogo que destoa muito, uma vitória de 3-0, 4-0, em que o outro time não consegue ganhar, toma uma goleada e começa a bater. Mas no jogo, o Fla-Flu foi muito equilibrado, a vitória de 2-1. E o cara desceu o cartão pro Fluminense e não deu o cartão pro Flamengo. Tem pelo menos 3, 4 lances no jogo que dá pra gente mostrar que merecia ter tomado o cartão e ele não deu pro Flamengo. E ainda aconselhou o Luiz Araújo a não ficar implicando com o jogador do Fluminense, senão para não prejudicar o Flamengo. Um negócio de maluco isso. Então, assim, por que ele não aconselhou o Freitas? Então, o Felipe Melo foi muito preciso, muito cirúrgico, falou o que tem que ser dito sobre esses caras. Uma arbitragem vergonhosa. Vergonhosa do senhor Yuri Elino. Claramente tendenciosa. E o Felipe Melo desceu a lenha como tem que descer a lenha. Então, parabéns aí pro Felipe Melo. Começa bem, sem papas na língua, dizendo aquilo que tem que ser dito, né? Sem medo de ser feliz. Então, na minha opinião, ele foi muito bem nessa colocação dele. Tá de parabéns, Felipe Melo. E é isso, galera. Eu queria fazer um convite a vocês também. Hoje, às 4 horas da tarde, tem o nosso pré-jogo aqui no canal. E aí eu vou fazer o pré-jogo hoje, não amanhã no Maracanã, porque eu vou explicar depois para vocês. Posso falar nesse vídeo aqui, vou até adiantar para vocês. Eu fui convidado para comentar o Fla-Flu, a final do Campeonato Carioca, pelo um projeto do Charla Podcast com o Premier. Então a galera do Charla me convidou para participar da transmissão do Charla, lá com o Cantarelli, o Betão Júnior, o Matheus Emanuel, numa parceria com o Sport TV no Premier 2. Então quem quiser me acompanhar amanhã ao vivo, comentando o jogo do Fluminense, eu estarei lá no Premier 2 com a galera do Charla Podcast, comentando o Flamengo e Fluminense, a final do Campeonato Carioca, quem sabe aí trazer sorte pro nosso Flusão. Por isso que o pré-jogo vai ser hoje aqui no canal, e o nosso pós-jogo vai ser amanhã tarde da noite, provavelmente, provavelmente amanhã tarde da noite a gente vai fazer o pré-jogo, o pós-jogo, né? Porque eu vou estar lá nos estúdios lá do Charla, ajudando aí, participando aí dessa transmissão, e uma grande oportunidade, assim, eu me sinto honrado, e agradeço a vocês que confiam no canal, que acreditaram no canal, e que me apoiam, né? E é uma forma também de a gente levar a nossa voz lá. Valeu, galera! Se inscreve no canal, deixa o seu like, saudações tricolores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, até 4 horas da tarde hoje. Valeu!